totalitarismo foi a terrível novidade política do século XX e nós nunca podemos nos esquecer disso. Mas será que você sabe o que é e qual foi a origem do totalitarismo? Para compreender esse fenômeno complexo que marcou de maneira trágica o início do século passado, nós precisamos conhecer um pouco melhor a teoria política de Hannah Arendt, uma das pensadoras mais interessantes e mais influentes do período contemporâneo. Hannah Arendt foi uma mulher do seu tempo e procurou compreender como ninguém as características próprias da sua época. Foi assim que ela chegou à conclusão que o seu tempo, ou seja, o início do século XX, era marcado pela crise dos três grandes pilares que desde sempre serviram de sustentáculo para a vida ocidental: a tradição religiosa, a tradição filosófica e a autoridade política. Essas três grandes colunas que sustentavam o Ocidente entram em colapso já no final do século XIX e início do século XX, gerando uma profunda crise de autoridade. Veja bem, houve um silêncio por parte da tradição religiosa, a qual não foi mais capaz, naquele momento, de dar respostas ao homem moderno. De igual maneira, com o anúncio nietzschiano da morte de Deus, a tradição filosófica enfrentaria um de seus maiores paradoxos: a morte de Deus. Se Deus está morto, ou seja, se a verdade está morta, então não há mais por que fazer filosofia, uma vez que a verdade sempre foi o objeto almejado pela filosofia. Por último, aquele modelo político despertado pela Revolução Francesa e pautado por ideais como liberdade, igualdade, fraternidade, direitos consagrados ao homem e ao cidadão, não foi capaz de impedir o genocídio de centenas de vidas humanas. Há um mal-estar na civilização. O ser humano está fragilizado, perdido, ele se sente desamparado. Há um vazio de poder. Ninguém mais sabe por qual caminho deve seguir. É neste cenário de instabilidade que surge a terrível novidade política do mundo atual: o totalitarismo. Veja, nós não podemos confundir totalitarismo com autoritarismo, uma vez que nem todo regime autoritário é também um regime totalitário. Prova disso é que hoje nós temos no mundo países que têm sim um regime autoritário, mas no qual as pessoas conseguem viver relativamente bem, desde que não questionem, é claro, o governo central. Basta pensar na Coreia do Norte, por exemplo. É claro que nós nunca apoiaremos um regime autoritário, mas o que eu estou querendo dizer é que o totalitarismo é muito pior do que qualquer autoritarismo. Totalitarismo significa controle total sobre os corpos. Se trata de uma política de Estado que decide, inclusive, quem é desejado e quem não é, quem deve viver e quem deve morrer. Por isso, o medo e o terror se tornam a própria essência do regime totalitarista. Só há uma coisa que o totalitarismo teme: é a liberdade individual. A liberdade individual representa sempre uma possibilidade de resistência, de questionamento. E é por isso que o totalitarismo implementa uma agenda política que visa restringir a liberdade individual. É desse modo que, gradualmente, as classes sociais vão sendo transformadas em massa. Massa essa que não apresenta qualquer possibilidade de resistência. Para enfraquecer ainda mais a sociedade, o que é que o totalitarismo faz? Ele põe em prática um plano que consiste em isolar os cidadãos, fazendo com que eles experimentem a mais profunda solidão. Tudo isso, às vezes, é muito sutil e vai se desenvolvendo aos poucos, por meio de um discurso muito bem construído, que vai convencendo as pessoas a respeito da necessidade dessa agenda política. Se as pessoas estão convencidas, então elas entendem que tudo isso acaba sendo necessário para superar a crise que está aí. O totalitarismo é tão engenhoso que ele investe na divisão da sociedade. Dividir para conquistar. Esse é o lema. Divide as pessoas, semeia desconfiança, todos desconfiam de todos, enfraquecem a sociedade impedindo qualquer diálogo possível. Quando não há mais diálogo social,
é sinal de que o totalitarismo teve êxito em sua agenda de poder. Sem diálogo não existe democracia. A partir daí você já pode imaginar o que vai acontecer. Sofrimento, destruição, medo, angústia e dor. Porque é assim que os regimes totalitaristas investem e desenvolvem uma agenda de poder.